Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o professor Renan Torres, aqui do canal Redatores, o seu canal preferido de redação do YouTube. Hoje nós temos mais uma proposta temática do desafio Redação Nota 1000. Certamente você está aqui porque participa do desafio Redação Nota 1000, seja como aluno ou seja os professores, né, que eu também sei que acompanham o nosso trabalho, fico muito feliz por isso. Nós hoje vamos analisar a segunda proposta do desafio Redação Nota 1000, que é sobre golpes financeiros. Se você é novo por aqui, tá? Lembrar que nós fizemos a análise do tema de redação da semana passada, que foi sobre homeschooling. Hoje nós temos outra proposta e, como é de praxe, o redator sempre vai fazer análise dessa proposta com a leitura dos textos motivadores, sempre pontuando quais são as principais informações e um fichamento temático rápido desse tema. Antes de a gente começar, queria te pedir, caso você não tenha feito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, não esqueça de curtir e comentar também o que foi que você achou desse vídeo, pois assim você ajuda a gente aqui no Redatores e o Redatores ajuda vocês, certo? Então assim, sem mais delongas, tá? Vamos ao que importa, que é a nossa análise temática. O nosso tema bem interessante, tema inclusive que eu acredito que tem cara de Enem, das redes sociais ao Pix, vou riscar aqui com a minha canetinha, caminhos para a redução dos golpes financeiros. Eu tenho até inclusive uma observação bem importante sobre essa palavra caminhos, tá? O aluno, quando ele vê caminhos, a primeira coisa que ele tem que pensar é que caminhos é como se, não é como se fosse, caminhos é um indicativo de solução. Então, se eu vejo a palavra caminho, significa que o tema está me pedindo quais são as soluções, certo? Para a redução dos golpes financeiros. E aí entra uma coisa muito importante que eu gosto muito de comentar até com alguns colegas professores, que é o seguinte. Quando eu tenho a palavra caminhos, certo? Eu vou necessitar que você, enquanto aluno, desenvolva duas propostas de intervenção. Então, a nossa solução ela vai ser dupla, serão duas propostas. Mas atenção ao seguinte ponto: não é que se você não fizer duas propostas, você vai perder ponto na competência 5. Não, porque a competência 5 ela vai analisar se a proposta está completa. Porém, eu devo alertá-lo que aqui nós temos uma questão de projeto de texto, porque essa especificação caminhos já apareceu no Enem. Houve um tema, eu só não vou recordar para vocês qual ano, mas era caminhos no combate à intolerância religiosa. Então, fica subentendido que o aluno ele argumente quais são os problemas no desenvolvimento, certo? E que na sua conclusão ele consiga abordar pelo menos duas propostas para apresentar como caminhos para a resolução do problema. Então, fique atento a esse ponto. Essas duas propostas, elas não vão implicar, se você fizer só uma, em perder pontos na competência 5, mas na competência 3, questão de projeto de texto. É a mesma coisa o tema que traz impactos e o aluno não fala sobre impactos. É a mesma coisa o tema que fala persistência e o aluno não traz um argumento ressaltando que o problema é histórico. Então entenda isso, tá? Se eu tenho aqui a palavra caminhos, você vai entender que esses caminhos subtêm-se duas propostas, ok? Essas propostas ficarão na conclusão. No desenvolvimento, você vai só fazer um pequeno fechamento do parágrafo indicando que medidas devem ser adotadas, que algum agente deve fazer alguma coisa. Mas vamos aqui à análise. Eu sempre digo, sempre repito e nunca vou deixar de repetir. O aluno que quer se dar bem no Enem, quando ele pega uma proposta temática, ele tem que ler os textos motivadores. Se você é aquele aluno que não lê texto motivador, eu devo alertá-lo, tá? Você está cometendo um erro grave. Aluno tem que ler texto motivador. Não existe isso. E você tem que aprender a ler o texto motivador. O que é aprender a ler?
é ter o poder de sintetizar. O que é que os textos motivadores, eles trazem de informações relevantes que eu posso, inclusive, transformar em argumento. O texto 1 fala assim, ó. Quando o Banco Central do Brasil anunciou o Pix, né? Quem não sabe, o Pix, o celular conversando comigo aqui. Quem não sabe, o Pix ele foi um método de transferência de dinheiro, né? Que foi justamente anunciado recentemente e que possibilitou uma maior agilidade em relação a transferências financeiras. Antes do Pix, a gente era muito limitado às transferências virtuais no que diz respeito a transferências bancárias, né? Tinha até o nome lá DOC, TED, e havia um processo que demorava um pouquinho e o Pix ele veio para agilizar, para facilitar a nossa vida. E hoje talvez, eu arrisco dizer, não tenho dados, mas o Pix ele se tornou um sistema de transferência de dinheiro predominante no Brasil. Porque hoje qualquer tipo de transferência de pagamento, você percebe que as pessoas fazem Pix, né? Na minha concepção, talvez até se popularizou mais do que o cartão. Então, né, quando o Pix ele foi anunciado, um novo método de pagamento que permitiria transações interbancárias 24 horas, de maneira instantânea, muita gente duvidou que uma maravilha dessa iria funcionar bem. Né? Interessante aqui, ó. Muita gente duvidou que uma maravilha dessa iria funcionar bem. Quem duvidou pagou com a língua. O Pix se transformou em um fenômeno nacional e colocou o Brasil em posição de destaque no mercado financeiro global. Afinal, somos o único país a ter um sistema de transferência de valores que funciona o tempo todo e se comunica com qualquer instituição bancária sem maiores dificuldades. Mas, eu sei que mas é um conectivo adversativo. Toda vez que algum autor usa o mas, significa que vem um problema aí. Tem coisa positiva, mas vem problema. Como não poderia deixar de ser, o protocolo também traiu a atenção dos golpistas. Ó. Tem até uma citação perfeita para isso aqui. O crime cibernético sempre se aproveita de novas tendências do mercado para tentar lesar os internautas desatentos. E levando em conta que as transações do Pix são irreversíveis, né? Você não pode desfazer a transação. As fraudes financeiras, explorando tal método de pagamento, são particularmente mortais para os desavisados. Ou seja, o que é que esse texto 1, ele nos traz de relevante? Ele diz o seguinte, ó, que o Pix revolucionou as transferências de dinheiro, né? Ou financeira, mas surgiram problemas. E esses problemas estão justamente relacionados à questão dos golpes financeiros. Aprenda a ter o poder, tá? Golpes financeiros. Aprenda a ter o poder de sintetizar textos. Você tem que ler e você tem que resumir aquilo que você leu. Você tem que resumir. Isso é um poder de leitura que todo aluno deve ter. Um bom aluno ele tem que ter essa habilidade de ler, entender o que ele leu e resumir o que ele leu. O texto 2 afirma o seguinte: uma pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos Comportamentais da Comissão de Valores Imobiliários aponta que 91%, dado estatístico, posso até usar na minha redação, 91% das pessoas que caíram em golpes financeiros são homens. Além da maioridade masculina, os dados apontam que 35% têm de 30 a 39 anos, outros 23% possuem renda entre 2 e 5 salários mínimos. Já quanto aos principais motivos que levam as vítimas aos golpes financeiros, estão pessoas conhecidas, propostas pelo WhatsApp, criptomoedas. Então, eu tenho vários dados que nos mostram o perfil, né, das pessoas que mais sofrem golpes financeiros. Geralmente são homens. Eu associo que esse comportamento ele acontece
devido a uma necessidade de status social, a uma alienação no que diz respeito ao enriquecimento fácil, enriquecimento instantâneo. Então, às vezes, os homens com essa ilusão do enriquecimento instantâneo, né, eles acabam, de certo modo, caindo em golpes financeiros. Eu não sei se aconteceu por onde vocês moram, mas foi um fenômeno global, na verdade nacional, e eu lembro que aqui no Ceará houve diversas situações, diversos casos de pirâmides financeiras, né, que atraíram algumas pessoas, principalmente quando o Bitcoin surgiu. Alguns estelionatários eles usavam o Bitcoin justamente para atrair pessoas e aplicar golpes financeiros, faziam promessas de enriquecimento fácil. A maioria que caía nesse golpinho eram homens, eu cheguei a presenciar isso aqui. Essa ilusão pelo enriquecimento fácil é uma ilusão que facilita com que as pessoas elas sejam vítimas de golpes financeiros. Então, imagino, eu associo que esse perfil esteja de acordo com esses dados aqui. O texto 3 coloca assim, ó: há golpes até em aplicativo de relacionamento, ou seja, né, houve uma modernização, houve uma diversidade dos golpes financeiros. Por quê? Antigamente, os golpes... Na verdade, se eu falo em golpes financeiros, eu vou até colocar esse como fator histórico, no nosso país, diferente do que muitas pessoas pensam, eles não surgiram com a internet. Lá nos anos 80, 90, era muito comum que as pessoas caíssem em golpes financeiros que eram difundidos, que eram divulgados pela própria mídia. Então, eu vou citar até como exemplo para vocês, houve um golpe financeiro, uma pirâmide financeira muito famosa nos anos 90 e 80, que era o Avestruz Master. Era divulgado na mídia, muitas vezes também divulgado nas rádios, certo? E essa divulgação facilitava com que as pessoas caíssem nesse golpe, até porque vinha de um meio de comunicação oficial. Hoje, uma comunicação mais fácil, em um contexto de terceira revolução industrial caminhando para a quarta revolução industrial, comunicação instantânea, nada mais lógico do que, de fato, os criminosos eles usem dessas modernidades para aplicar golpes financeiros, né? Até nos aplicativos de relacionamento isso acontece. O criminoso cria uma conta e se aproxima da vítima, fingindo interesse afetivo. Conquista sua confiança e, após algum tempo, apresenta uma história em que alega estar precisando de dinheiro urgente para resolver algum problema sério, muitas vezes relacionados à saúde de algum familiar. Conseguindo a quantia solicitada, o falsário desaparece, deixando um prejuízo financeiro, tá? Eu lembro, é claro que eu não vou colocar isso aqui como repertório, mas eu já ouvi casos sobre isso. Eu já ouvi casos de pessoas que conheceram outra nas redes sociais, conversaram com essas pessoas, aí essas pessoas diziam que vinham para o Brasil, conversando com o estrangeiro, e precisavam de uma transferência bancária para que ela pudesse vir ao Brasil. Então são golpes que estão aí no nosso dia a dia, que às vezes alguém que a gente conhece sofreu e a gente não dá atenção, tá? Modernização do golpe. O golpe ele vem cada vez mais se modernizando, certo? E o texto 4, ele traz pra gente aí uma diversidade de golpes. Então, como é que os golpes eles são diversos no nosso contexto contemporâneo? Ó. Tem um golpe da clonagem do cartão, muito cuidado nos sites os quais vocês colocam as informações sobre seus cartões de crédito. Nós temos o golpe da central falsa, essa é muito famosa. É qualquer tipo de central que liga para você, né? Opa, gostaria das suas informações? Você pode passar seu CPF, o número do seu cartão, os 3 dígitos. Esse da central falsa também é bem conhecido. Nós temos o golpe do conhecido no WhatsApp solicitando Pix. O cara te manda mensagem no WhatsApp, né? Oi, sou seu pai, sou sua mãe. Tô precisando de um Pix de 10 mil reais. Tem gente que cai, tá? E vários outros golpes do falso depósito, delivery. Então, os golpes eles estão bem diversificados, né? A ideia é essa daí. E é pensando nisso que nós vamos fazer aqui
o nosso projeto de texto. Deixa eu ver aqui que caneta eu vou usar. Então, pegue seu caderninho, coloque assim, fichamento temático e vamos ver quais são as possibilidades argumentativas que podemos usar nessa redação. Sempre fazer fichamento temático, tá? Além de ajudar no seu desenvolvimento argumentativo, o fichamento temático, ele te ajuda também a criar o material de revisão para o Enem 2022. Eu tenho todos os meus fichamentos do desafio Redação Nota 1000 de 2021. Eu tenho todos os meus fichamentos de todas as aulas que eu trabalho em sala de aula. Então, eu sempre guardo o fichamento, eu sempre escrevo meus fichamentos, porque são muito importantes para revisar conteúdos. E como é de praxe, quando você faz o fichamento temático, algumas informações elas precisam ser priorizadas. E aí o que é que eu coloco? Eu coloco lá, fichamento temático. Eu pego uma folhinha de caderno e eu anoto assim, tema. Aqui nós já sabemos qual o tema, né? O tema é caminhos. Você anota caminhos para a redução dos golpes financeiros no Brasil. Uma coisa importante nesse tema é que lá na proposta dele aparecem as palavras redes sociais e Pix. É como se automaticamente, eu vou até fazer essa observação, é como se automaticamente eu entendesse que eu vou discutir que esses golpes financeiros eles acontecem no ambiente virtual. Ou seja, eu vou citar no meu texto ambiente virtual, ou seja, eu vou citar no meu texto, pela uma questão mesmo de segurança, a questão do Pix e as redes sociais. Então, considere que essas palavras elas precisam aparecer no seu texto, tá? Você vai ter que citar que o Pix ele facilitou esses golpes e você vai ter que citar as redes sociais, porque o tema golpe financeiro é muito diversificado. Muito diversificado, tá? Eu posso ter os golpes que não são nas redes sociais, como as pirâmides financeiras. Mas aqui o tema tá me trazendo as palavras Pix e redes sociais. Então eu vou levar essas palavras para o meu texto, certo? Tese. Se eu estou no Enem, o que eu colocaria como tese? Eu vou até dar uma dica. O meu tema, ele tem caminhos. Se meu tema tem caminhos, eu vou trabalhar uma tese que eu chamo de tese proposta. O que é uma tese proposta? E aí eu já quero deixar outro adendo, tá? Eu não posso confundir tese proposta com proposta de intervenção. A tese proposta é quando eu me posiciono afirmando que alguma coisa tem que ser feita. E como o tema é caminhos, eu já vou ser esperto. Eu vou antecipar a ideia de intervenção. Eu posso fazer o seguinte, ó. É como se eu estivesse colocando lá, desse modo, é necessário que haja medidas pelos agentes competentes. Esses agentes competentes eu vou até retomar na minha argumentação e na minha proposta. Pelos agentes competentes para diminuir a persistência desses golpes. Olha como eu estou sendo esperto aqui, ó. Uma dica importante para vocês. Eu não sei se vocês notaram, eu estou colocando a palavra diminuir. Por que eu estou colocando a palavra diminuir? Porque no tema tem a palavra redução. É como se eu estivesse fazendo já uma seleção das informações importantes, tá?
Então o tema é esse, eu trabalharia essa tese e agora vamos para os argumentos. Se eu estou no Enem e cai esse tema, qual seria o meu argumento 1? O meu argumento 1 seria discutir o seguinte: eu ia colocar que ainda há uma ignorância social que facilita a aplicação dos golpes financeiros. Há uma ignorância social que facilita a aplicação dos golpes financeiros. Aí o que é que eu vou fazer? Certo? Sobretudo nas redes sociais. Por que eu vou colocar sobretudo nas redes sociais? Eu vou até puxar para vocês aqui uma setinha apontando. Por que eu vou colocar sobretudo nas redes sociais? E por que eu vou trazer essa argumentação para cá? Porque bem aqui, ó, bem aqui, eu falei para vocês que lá no tema citava rede social. E eu vou trazer essa abordagem para cá. Há uma ignorância social que facilita a aplicação dos golpes financeiros, né? Sobretudo nas redes sociais. E vale pontuar, eu vou até também aproveitar que essa ignorância social, se eu até quiser citar como exemplo, ainda nesse parágrafo, eu vou fazer o seguinte: eu vou focar essa ignorância em dois pontos. Eu vou focar na questão da ignorância financeira e na ignorância tecnológica. Porque isso aqui, ó, já vai para a minha proposta de intervenção. O que já me dá a ideia de que a minha proposta de intervenção ela vai estar articulada dentro da concepção de educação financeira. Olha que legal! Eu vou usar a educação financeira para discutir isso aqui. E eu vou te ajudar mais ainda, tá? O que é que eu vou fazer? No final desse parágrafo aqui, bem no finalzinho do parágrafo, no fechamento desse parágrafo, deixa eu só botar aqui outra cor. No fechamento desse parágrafo, você pode muito bem articular justamente a ideia da educação financeira. Olha que interessante. Porque se o meu tema é caminhos, eu já vou falar da necessidade de uma educação financeira. Entendeu? Então, tudo isso aqui vai constituir o meu argumento 1. Eu falo sobre essa ignorância social, eu cito que essa ignorância social ela tem relação com questões financeiras e tecnológicas, e eu fecho o parágrafo trazendo a necessidade de uma educação financeira. Então, meu argumento 1 ele estar em cima disso, e essa educação financeira vai ser desenvolvida lá na minha proposta de intervenção. Segundo argumento. Professor, o que é que você colocaria no segundo argumento? Se eu estou no Enem e o tema é caminhos, o meu argumento 2 seria em cima de quê? Eu iria fazer o seguinte. Eu iria colocar que falta uma atualização das ações estatais no combate à diversidade de golpes financeiros.
certo? E o que seria essa atualização estatal? Porque, professor, você está colocando aí atualização estatal. Eu não sei. O que é que eu vou citar aqui para minha argumentação não ficar vaga? Peraí, era para ser amarelo. O que é que eu vou citar aqui para minha argumentação não ficar válida? O que é que você quer falar com ações estatais? Você pode pensar assim, ó. Essas ações estatais, elas podem ser justamente a questão de novas legislações, de um melhor preparo dos agentes de segurança pública. Outro exemplo aqui é eu citar a segurança cibernética, a ideia de segurança pública. Eu vou trabalhar uma crítica estatal em cima dessa ideia. Eu vou trabalhar, né, uma crítica estatal em cima dessa ideia. E vai ficar uma crítica bem fundamentada. Porque eu já vou pensar que o meu fichamento ele vai estar em cima disso aqui, ó. O meu fechamento ele vai estar em cima disso aqui. E essa atualização em relação à diversidade dos golpes financeiros, ela vai acontecer porque é você pensar na seguinte maneira: essa diversidade de golpes aqui, é uma diversidade que está sempre em atualização. É eu pensar que essa diversidade de golpes, ela atualiza com as novas tecnologias. E eu posso até citar, dentro desse contexto, dessa atualização com as novas tecnologias, o próprio Pix. Vou botar aqui até de laranja. Eu posso até citar o próprio Pix. Então, o Pix, ele surgiu. E, mais uma vez, por que eu estou citando o Pix? Porque estava lá na proposta. O Pix, ele surgiu, certo? E ele possibilitou uma maior diversidade de golpes financeiros. Então, são dois argumentos que estão trabalhados em cima de problemas sociais. Dois argumentos que estão trabalhados em cima de problemas sociais. Eu vou até deixar para vocês aqui algumas ideias de repertório, tá? Para esse argumento 2, tem uma citação que eu gosto muito dela. É uma citação que diz assim, ó: a tecnologia move o mundo. Essa citação é de um carinha que vocês devem conhecer, chamado Steve Jobs. O Steve Jobs, ele afirma isso, que a tecnologia move o mundo. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai afirmar que essas mudanças, não, quero azul, deixa eu ver, vai dar amarelinho. Você vai afirmar que essas mudanças que a tecnologia traz, ela não é apenas negativa, porque essas mudanças também trazem novas formas de atualização do crime organizado e novas formas de atuação dos criminosos. Então, o Pix é uma tecnologia que mudou o mundo, mudou o Brasil. Só que ao mesmo tempo, essa mudança do Pix, ela também proporcionou o surgimento de novos problemas, né? Então as mudanças, eu penso assim, elas são positivas, só que também elas trazem aspectos negativos. E se a tecnologia move o mundo, o Estado ele tem que acompanhar essas mudanças, tá? É o que você pode estar trazendo nessa discussão. Para esse argumento o que eu usaria como repertório para falar sobre essas novas tecnologias seria colocar que isso aqui é histórico. Eu até fiquei sem espaço, mas eu vou deixar como dica para vocês, tá?
Tem uma teoria, eu vou colocar bem aqui. Tem uma teoria, vocês podem estar pesquisando, então o pincel mais forte. Podem até perguntar ao professor de redação, professor de filosofia, chamada de minoridade intelectual. A minoridade intelectual é de um carinha chamado Immanuel Kant. Ele fala justamente sobre isso aqui, ó. É uma teoria que vai discutir a ideia de ignorância social, certo? Ele fala que existe uma parcela da sociedade que vive num estado de minoridade intelectual e esse estado de minoridade intelectual faz com que essas pessoas não consigam refletir criticamente dos problemas que a cercam. Então eu vou deixar essa dica, eu não vou explicar muito, tá? Mas vocês podem perguntar ao professor de vocês de redação que ele deve conhecer ou de filosofia, beleza? Então eu tenho aqui os meus argumentos. Aí eu vou pensar no quê? Eu vou pensar na intervenção. Então não é caminhos? Se é caminhos, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter uma proposta 1, certo? Eu vou ter uma proposta 1 e eu vou ter uma proposta 2. E essas duas propostas, elas estarão de acordo com aquilo que eu argumentei. O meu primeiro argumento, ele foi um argumento sobre o quê? Ele fala sobre ignorância. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter um agente. Esse agente, deixar aqui o vermelhinho, ele vai ser o governo. O que é que o governo vai fazer? Qual é uma ação interventiva? O governo, ele vai investir em educação financeira. O governo, ele vai investir em educação financeira e em publicidades educativas, certo? Ele vai investir em educação financeira e em publicidades educativas. Essa educação financeira vai ser na escola, tá? E essas publicidades educativas podem ser na mídia. Meio de execução, eu vou colocar de acordo com a ordem ali, tá? Meios. Para a educação financeira, a gente pode pensar assim, ó. Para a educação financeira, isso vai acontecer por meio de uma mudança do currículo, certo? Tá parecendo tá currículo, é currículo, tá? Deixa eu ajeitar aqui, porque senão vai atrapalhar vocês também. A mudança do currículo educacional nacional. Beleza? Você vai explicar que o governo ele vai inserir a educação financeira no currículo educacional nacional, que se chama até Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Peça o seu professor, professor, lá no Redatores, ele citou uma tal de BNCC. O que é essa BNCC? A BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que estabelece tudo aquilo que as crianças e os adolescentes vão estudar no ensino fundamental e no ensino médio. Então, para a educação financeira, nós vamos ter essa mudança do currículo. Agora, o outro meio seria um meio para publicidade educativa. O que é que eu poderia colocar para publicidade educativa? Eu poderia pensar num direcionamento de verbas ao Ministério das Comunicações. Porque pense assim, ó, beleza,
eu vou levar conhecimento para as escolas. Faz todo sentido. Só que as principais pessoas que sofrem golpes financeiros não são as crianças. A da escola é importante para longo prazo eu não ter esse problema. E o que é que eu faço com as pessoas que estão sofrendo golpe financeiro agora? Então vamos começar a criar publicidades educativas. Porque essas publicidades educativas, acontecendo principalmente na mídia, vai facilitar com que haja uma redução desses golpes. Então eu tenho duas propostas. Olhe bem, eu tenho duas propostas, tá? Eu tenho uma proposta a longo prazo, porque se eu penso na educação financeira, isso aqui é uma proposta a longo prazo. E eu tenho uma proposta a curto prazo. Só isso aqui já são duas medidas para vocês. Mas, vamos supor que você também abordou o problema da segurança. Se você abordou o problema da segurança, você também vai precisar de que aqui eu tenho um agente. Esse agente, querendo ou não, continua sendo o governo. Você pode até colocar o governo em parceria com as redes sociais. O governo em parceria com as redes sociais, eles devem desenvolver qual que seria a ação? Desenvolvimento de aplicativo. Eu vou colocar softwares. Desenvolvimento de softwares de proteção de dados, e de análise de golpes virtuais. Certo? Seria uma ação. Professor, como é que vai ser esse desenvolvimento? Qual que seria o meio? Por meio da criação de um projeto de segurança cibernética. Olha aí. Cara, perfeito, meu amigo. Ó, olha isso aqui. Isso aqui tá lindo. Não é porque eu fiz, não, né? Mas isso aqui tá lindo, ó. Tá uma excelente proposta para sua redação. Tá um excelente. Ó, tem os argumentos, tem os repertórios, tem as intervenções, beleza? Então é isso aqui que você vai fazer sobre esse texto. Lembrar que haverá um sorteio aí do desafio Redação Nota 1000 para o nosso curso de férias aqui do Redatores, inclusive, tá? Se você tiver interesse, nós teremos um curso de férias agora no mês de julho. O valor desse curso de férias é R$80. Eu vou deixar aqui o link com as informações sobre o curso de férias, no qual eu vou explicar passo a passo como é que você monta uma redação, desde a introdução até a conclusão. Então, na descrição vai estar o link do grupo Redatores, onde eu posto o PDF, certo? E junto a esse link, eu também vou colocar o link da inscrição para o curso de férias. Se você tiver interesse, tá? Você pode fazer sua inscrição, que eu garanto que você não vai se arrepender. Principalmente se você tiver muita dificuldade com redação. Fica o convite. E esse foi o nosso fichamento da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar esse documento com as informações lá no nosso grupo, onde eu posto o material. E faça o curso de férias redatores, tá? Tenham todos uma boa semana. Excelente final de semana, porque hoje é sábado, tô postando vídeo sábado, tem domingo, boa semana também. E a gente se vê na próxima proposta. Um grande abraço e até mais.